Mas não foi suficiente para ele fazer-se homem para sempre. Aqui na terra, vivendo entre os homens, vivendo entre suas criaturas, ele foi insultado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Eu não vou ler os textos aqui, mas eu quero que você confira em casa. Anote. Isaías 50, versos 6 e 7. Jesus, aquilo é um texto profético a respeito do Messias. Está escrito lá no verso 7 de Isaías 50, que ele fez o seu rosto como um seixo, como uma rocha, botou cara dura, cara de pedra, para não sucumbir à vergonha, ao vexame e à ignomínia que os homens lhe impuseram. Mas ali era Deus, irmão, suportando isto, como homem. Isaías 52, 13 e 14. Isaías 53, de 1 a 7. A trajetória do servo sofredor, do cordeiro que se entregou. Irmãos, tente se lembrar da última vez que um semelhante teu te impôs algum vexame. Tente se lembrar da última vez que um outro homem ou mulher te impôs alguma humilhação ou constrangimento. Nós não gostamos. É desconfortável. Deus não preparou a alma humana para a desonra. Deus não nos habilitou para a desonra. E nós não gostamos de ser desonrados, de ser desmerecidos, de ser ignorados, de ser discriminados. Nós reclamamos. Se puder, reagimos e nos vingamos. Mas ele estava Deus, sendo o mais desprezado dentre os homens. Um de quem os homens meneiam a cabeça, tido por aflito de Deus. Se é ruim para mim e para você, irmãos, sermos desmerecidos, sermos ignorados, sermos humilhados, como será para a natureza divina experimentar isso de suas próprias criaturas? Terceiro, Jesus foi tentado. Essa é uma das coisas que mais me impressiona. Para mim, a maior expressão da humanidade de Jesus não é o fato dele ter sentido fome, sede, cansaço, sono. Não. A maior expressão da humanidade de Jesus, o que me garante que Jesus foi homem de fato, é que ele foi tentado. Em Tiago, capítulo 1, verso 13, diz: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Irmãos, Deus não sabe o que é isso. Ser atraído por qualquer coisa ruim e má. Deus não compreende porque a natureza humana se inclina para aquilo que é mal. Deus não sabe o que é isso. Ser tentado. Correr o risco de fazer algo que é contrário à verdade, à santidade, ao amor, à justiça, à verdade. Mas Jesus está registrado, irmãos, em Hebreus 2, 17 e 18. Em Hebreus 4, 15 e 16. Esses textos eu preciso ler. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de mim e de você, irmãos dele. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer oferta, propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, uma das maiores alegrias que eu tenho quando penso na eternidade é que eu não serei mais tentado. Eu fico pensando em todas as expressões de tentações insensatas e loucas a que eu e você somos expostos todos os dias. Desde a hora que acordamos, que abrimos os olhos, a nossa carne se inclina para o que é mal. Porque nessa carne não habita bem algum. Pecado habita em nossos membros e nossos membros clamam pelo pecado em todas as suas manifestações. Por isso gememos nesse corpo.
clamando, ansiando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. E quantas vezes senti tanto vexame e vergonha pensando, meu Senhor foi tentado. Ele se permitiu. Não apenas tentações comuns que todo homem está sujeito, ele se permitiu a aproximação do próprio diabo. Satanás se acercou de Jesus para oferecer-lhe seus prêmios malignos. Deus se permitiu, irmãos, sofrer tentação. Esse é escrito aqui. Sofreu tendo sido tentado. Eu e você sofremos quando somos tentados. Nos esforçamos, lutamos para nos esquivar das tentações. E o meu Senhor sofreu isto com um propósito apenas: ser misericordioso, entender tua fraqueza, entender minha miséria e se compadecer de mim. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Misericórdia e graça, quando somos assediados pelo diabo, quando somos tentados, quando a nossa carne clama por aquilo que é ilícito, nós temos um sacerdote que se inclina, pleno de compaixão. E à direita do juiz, ele intercede por nós. Jesus foi tentado para me socorrer e para te socorrer. Ele não considerou que era suficiente encarnar e morrer pelos nossos pecados. Ele teria que provar tudo aquilo que nós provamos aqui na terra. Jesus provou o Getsemane, aqui é o quarto aspecto. A cruz e a morte. Às vezes eu vejo pessoas